Dia 29 de março, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Moldados para uma missão. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Jó, capítulo 10, versículo 8. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? Como será usado? Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Fomos concebidos ou moldados com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. A função pretendida sempre determina a forma do prédio. Antes de Deus nos criar, Ele tinha em mente uma diversidade de formas e gostos capazes de cumprir vários objetivos na manutenção e no progresso de sua criação. Fez seres humanos diferentes e diversos, com paixões, gostos, formas, moldando-os com suas peculiaridades. Assim, todos somos únicos e singulares, cada um com habilidades próprias para algumas coisas mais do que outras, cada um formado para cumprir a missão divina de um modo específico. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida. Em vez disso, almeje a vida melhor e sirva a Deus de tal forma que exprima o que está no seu coração. Reflita sobre o que você gosta de fazer, o que Deus colocou no seu coração, e então faça isso para a glória de Deus. Você foi formado para servir. Então, o seu propósito é demonstrar amor pelas outras pessoas por meio de um ministério. Você foi feito para uma missão. Então, o seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio da evangelização. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, o seu propósito é se identificar com a sua igreja por meio da comunhão. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então, o seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Você tem cumprido o papel especial para o qual Deus o concebeu? É melhor estar no mar agitado com Jesus do que numa praia tranquila sem Ele. Hoje é o dia 88 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 30 e a palavra-chave de hoje é propósito. A leitura que nós fizemos hoje nos fala que nós fomos moldados para uma missão. Todos, sem exceção, fomos moldados para uma missão. Então, o versículo de hoje é esse que está aqui na tela. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Jó, capítulo 10, versículo 8. Todos nós fomos formados
por Deus. Mas, fazendo aqui um apontamento nesse moldados para uma missão. O título fala que nós fomos moldados para uma missão, mas é preciso fazer uma distinção entre sermos nascidos para uma missão e sermos moldados para uma missão. E fazemos essa distinção, essa diferenciação, porque existem coisas para as quais nós nascemos e fazemos com naturalidade, com muita facilidade. Algumas pessoas, sem nunca terem tocado um violão, pegam o instrumento e em 15 minutos estão ali tocando aquele instrumento musical. Você não sabe como, você não sabe que forma aquela pessoa aprendeu. Parece que a pessoa já nasceu com toda aquela sabedoria e aquela inteligência para fazer aquilo. Outro dia vi uma reportagem que mostrava um menino com 7 anos fazendo apresentações, tocando piano e tocando muito bem. Ele estava fazendo apresentações com 7 anos. E na entrevista, ele disse que com 3 anos, quando ele viu o piano, parecia que ele já sabia onde estavam as notas e ele simplesmente sabia tocar. E aquele menino disse: eu recebi esse dom de Deus. Com 7 anos, ele disse isso na entrevista, e ele disse: essa é a minha missão, tocar para trazer alegria para as pessoas. Então, isso é um dom para o qual ele nasceu. Por isso, fazemos essa distinção. Existem talentos, habilidades que você faz naturalmente. As pessoas ao seu redor dizem: nossa, como você é bom, como você é boa fazendo isso. Então existem coisas que Deus colocou em cada um de nós e que você faz naturalmente, facilmente, e essas habilidades que você faz naturalmente foram colocadas em você para que você as use para o cumprimento da missão que Deus tem na sua vida. Uma outra coisa é sermos moldados para uma missão. Ser moldado fala que existiu uma mão de Deus em nossa vida. Quando você abre a Bíblia, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, a Bíblia fala que Deus visitou o profeta Jeremias um certo dia e disse para ele: vá até a casa do oleiro porque eu quero falar com você. A Bíblia diz que Jeremias foi até a casa do oleiro obedecendo a Deus, e quando ele chegou naquela casa, o oleiro estava trabalhando na argila, preparando, formando um vaso. Mas aquele vaso caiu no chão, ele se partiu. Então o oleiro pegou aqueles pedaços, aqueles cacos, e começou a amassar a argila novamente para formar um outro vaso. E naquele momento o Senhor disse para Jeremias: por acaso eu não poderei fazer a mesma coisa com a casa de Israel, como esse oleiro fez com esse barro, com essa argila? Então, nesse texto de Jeremias, no capítulo 18, nós vemos que Deus trabalha em nossa vida. E muitas vezes Ele põe a mão dele sobre nós e vai permitindo que nós passemos por certos desafios, por certos obstáculos, por momentos que nem sempre são agradáveis,
para que nós possamos ser moldados para cumprir uma missão. E essa é a diferença entre nascidos para uma missão e moldados para uma missão. Existem coisas para as quais você já nasce pronto, você já nasce pronta para cumprir. São aquelas coisas que no dia a dia você não fez nenhum esforço, mas você tem naturalmente aquele dom, aquela facilidade, aquela habilidade, aquela capacidade e as pessoas percebem isso em você. Talvez você tenha o dom de escutar as pessoas. As pessoas dizem: você sempre está disponível para ouvir. Você é uma boa ouvinte. Você é um bom ouvinte. Você consegue estar em silêncio, escutar as pessoas e trazer uma palavra boa que levanta sempre a gente. De repente você tem a capacidade de dar um bom conselho. De repente você tem mãos que preparam uma boa refeição, que preparam bons alimentos. De repente você tem a capacidade de se colocar à disposição para levar alguém a um hospital. Você tem boa vontade de fazer isso, de estar disponível para levar as pessoas para cumprir a missão. São dons, talentos que você faz com facilidade, que são habilidades e formas de ser que o Senhor colocou em você. Mas existem outras coisas que você aprendeu por meio de desafios. O próprio texto aqui de Jó, que nós lemos aqui hoje, foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Jó, capítulo 10, versículo 8. Quem conhece a história de Jó sabe que ele era um homem muito rico. Ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Ele estava casado, ele estava muito bem e, de repente, a Bíblia conta que um dia o diabo foi entre os anjos e Deus disse para o diabo: você viu o meu servo Jó? Ele é um homem reto, íntegro, sincero e que se desvia do mal. Veja, a Bíblia fala que Deus disse isso de Jó. Ele é um homem reto, ele anda sempre na justiça, na retidão. Ele é um homem íntegro. A palavra íntegro significa inteiro, que por inteiro ele era dedicado a Deus. Então, homem reto, íntegro e sincero. A palavra sincero vem de sincera. Quando um vaso tem uma trinca ou uma rachadura, as pessoas podem colocar uma cera para esconder a trinca. Mas quando você despeja o óleo, que simboliza a presença do Espírito Santo em um vaso que está rachado e que está com cera para esconder aquela rachadura, ele vaza aquele óleo por aquela trinca, por aquela rachadura. Dizer que Jó era sincero significa dizer que ele não tinha rachaduras no seu vaso, na sua comunhão com Deus, que ele tinha a presença do Espírito Santo, e Deus fala isso dele. Ele era um homem reto, íntegro, por inteiro e sincero, sem rachadura, e que se desvia do mal. E a Bíblia conta que o diabo disse para Deus que ele tinha todas as bênçãos e que se ele perdesse todas as coisas, ele não continuaria a honrar a Deus. Então Deus disse para o diabo: você pode tocar nas coisas que ele tem, mas você não pode tocar na vida dele. E a Bíblia fala que num único dia ele perdeu todos os bens que ele tinha. E não eram poucos. Ele tinha camelos, ele tinha gado, ele tinha ovelhas e ele tinha animais de carga. E ele perdeu tudo num único dia. No mesmo dia, ele perdeu
todos os filhos em um acidente que foi criado por uma ventania e que fez com que a casa em que os 10 filhos estavam reunidos fazendo uma festa desabasse. E a Bíblia fala que ele recebeu a notícia por meio dos seus servos. Um por um foi chegando e dizendo: você perdeu o seu gado, você perdeu agora as suas ovelhas, você perdeu agora os seus animais de carga, você perdeu cada uma das coisas. Por último, chegou um empregado e disse: os seus filhos estavam reunidos fazendo uma celebração entre os irmãos e um vento bateu sobre a casa e todos morreram. E a Bíblia fala que Jó se inclinou a Deus e disse: bendito seja o Senhor, que ele me deu todas as coisas e que também tomou para si. Então nós vemos que, lendo a história de Jó, o livro de Jó conta sobre o sofrimento desse homem. E o livro de Jó vem para mostrar que é possível seguir a Deus no meio dos desafios. Ele vence todos os desafios e no final a história mostra que Deus trouxe para ele uma recompensa. Devolveu tudo que ele tinha em dobro, deu novamente os filhos para ele e ele terminou a sua vida feliz. Mas no final do livro, Jó diz: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Então nós vemos que muitas vezes nós caminhamos ao lado de Deus, nós conhecemos uma face de Deus e muitas vezes Deus permite sofrimentos, desafios, obstáculos que nos colocam à prova, mas que depois nos levam a conhecer mais o rosto de Deus numa dimensão mais aprofundada. E eu falei a respeito da história de Jó porque talvez você esteja passando por esse momento. Talvez você esteja passando por alguns desafios difíceis, sofrimentos que têm gerado lágrimas e que você não tem entendido. Mas Deus usa os sofrimentos, os obstáculos, as barreiras que nos colocam em desafios, que nos colocam em momentos que precisamos nos superar. E nesses momentos precisamos orar mais, buscar a Deus muitas vezes na oração pela madrugada. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 17, está escrito assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então o texto fala: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Muitas vezes é preciso despertar e orar pelas madrugadas. Muitas vezes é preciso tirar um tempo de consagração a Deus. A Bíblia fala que a rainha Ester pediu para que todo o povo de Israel, que todos os israelitas jejuassem 3 dias, unidos no propósito de que Deus os salvasse do projeto maligno de Amã. Havia um homem chamado Amã e ele era inimigo do povo de Israel e ele projetou criar um decreto para matar todos os israelitas. Imagine uma situação em que um inimigo aparece dizendo: vou falar com o rei para que saia uma lei que mate todos os israelitas. Então Ester toma conhecimento
desse propósito maligno do Amã, e ela pede que o povo todo jejue por 3 dias, para que Deus desse uma resposta, e Deus respondeu, dando um livramento. A Bíblia conta que Deus preparou uma forma de Amã mostrar quem ele era verdadeiramente, que ele era um homem mau diante do rei. Então Amã saiu do caminho, Deus arrancou Amã, permitindo até mesmo a morte desse homem, diante de um julgamento que foi feito pelo rei para livrar o seu povo. Mas o povo precisou jejuar durante 3 dias. E eu estou contando a história da Rainha Esther para dizer a você que talvez o seu obstáculo, a sua dificuldade, precise que você tire um tempo de jejum a Deus. Como jejuar? Você pode jejuar abrindo o jejum à meia-noite. À meia-noite você diz: Senhor, eu estou colocando a minha vida em jejum. E você pode definir um horário. Você dorme, quando você acorda, você diz: Senhor, eu abri o jejum à meia-noite e agora eu vou permanecer em jejum até às 10 horas da manhã, se você acorda cedo. Se você acorda um pouco mais tarde, faça o jejum até o meio-dia. Mas você pode fazer esse jejum até às 13, até às 14, até às 15, até às 16. E dependendo do obstáculo, do desafio e da sua condição de saúde, preste atenção na sua condição de saúde. Você pode fazer o jejum até às 16h30, até às 17 ou até às 18 horas. Então, o que define qual o horário do jejum? A sua condição de saúde. Deus, ele vai levar em conta quanto você está se esforçando para fazer aquele jejum. Para algumas pessoas, é muito difícil jejuar 1 hora. Então, se você acorda, por exemplo, às 7 da manhã e fica das 7 às 8, lendo a Bíblia, colocando em consagração a sua vida, e esse é o seu limite, Deus vai receber esse jejum de apenas 1 hora, porque Ele sabe da sua condição de saúde. Mas se isso é muito fácil para você, Deus vai levar em consideração que aquilo foi muito simples para você. Então faça um jejum com prudência, mas o jejum é uma forma de você vencer obstáculos e desafios. Então eu vou encerrar por aqui. O destaque que queria dar é: nascidos para uma missão e moldados para uma missão. Tem coisas que você vai ser moldado, que você vai ser moldada. Tem sofrimentos, batalhas, barreiras que Deus vai permitir e que serão desafios para você. E que você vai ter que orar, e muitas vezes orar pela madrugada, como nós falamos em Provérbios 8:17, e muitas vezes que diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. E muitas vezes você vai ter que jejuar, fazer às vezes propósitos. Esther jejuou 3 dias juntamente com o povo. Tem coisas que você vai jejuar por 3 dias, tem coisas que você vai precisar jejuar 7 dias. Tem coisas, desafios, que você vai precisar jejuar 21 dias. No livro de Daniel, no capítulo 10, a Bíblia fala que Daniel fez um jejum de 21 dias. Mas o jejum de Daniel foi diferente. Ele fez um jejum de 21 dias sem comer coisas gostosas.
Você pode ler depois na sua Bíblia, Daniel, capítulo 10. Ele fala que colocou um jejum de 21 dias. Ele se alimentava, mas apenas de coisas básicas. E tudo que era gostoso, ele não colocou na sua boca durante 21 dias. Então, você pode também fazer esse jejum. 21 dias, tirando uma coisa que você não gosta. Que você gosta muito. Então, quando você tira alguma coisa que você gosta bastante, você tem aquele desafio, aquele sofrimento, mas esse é um tipo de jejum de 21 dias. E a Bíblia também fala que Moisés e Jesus fizeram um jejum de 40 dias. A Bíblia conta inclusive que o jejum que Jesus fez, você pode conferir isso em Mateus capítulo 4, foi de 40 dias apenas na água. Então, existem jejuns que são mais prolongados para desafios maiores. Jesus fez esse jejum de 40 dias apenas na água antes de começar o seu ministério. Ele precisava disso porque ele ficaria depois durante 3 anos anunciando o reino de Deus. Então, não estou dizendo para você fazer esse jejum de 40 dias, estou apenas dando uma referência bíblica. Isso está em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, para que você ore e faça as coisas com sabedoria. Mas use as habilidades que você tem, que você nasceu para cumprir uma missão, use os dons que Deus já deu a você. E se você estiver passando por situações difíceis no campo espiritual, saiba que esses desafios são para moldá-la, para cumprir a missão que Deus colocou na sua vida. Não tenha medo de passar pelos desafios. O livro de Jó está na Bíblia para nos dar uma referência de que é possível vencer os desafios e sair do outro lado moldada para cumprir o propósito e a missão que Deus tem na sua vida. E agora eu faço um convite para você que ainda não aceitou a Jesus. Aqui na tela você vê a oração de confissão. A Bíblia fala que nós estamos cheios de pecados. Nós temos o mal escondido em nosso coração. Todos, sem exceção, temos pecados. Então Deus enviou Jesus para que ele morresse na cruz, entregasse o seu sangue, a sua vida, para que toda pessoa que se arrepender significa reconhece que tem pecados, aceite a Jesus e dessa forma, aceitando a Jesus, seja perdoado dos seus pecados, seja justificado dos pecados. E quando nós aceitamos a Jesus e recebemos o perdão pelos nossos pecados e somos justificados pela morte dele, passamos a ser filhos de Deus. Então Deus nos dá o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus morando em nós quando recebemos a Jesus. E o Espírito Santo nos ajuda, nos ensina para chegarmos até o céu. E quando você aceita Jesus, você tem o seu nome escrito no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos filhos de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia de julgamento final, onde todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Mas aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, por serem filhos de Deus, entrarão diretamente nos céus. Da mesma forma como um filho entra livremente na casa do seu pai, você, quando aceita Jesus, entrará na casa do Pai. Então, ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração comigo.
Declare a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Como você acompanhou a leitura do devocional de hoje, é necessário ter comunhão, é necessário estar ligado com outros irmãos para que você possa cumprir a sua missão. Quando você está em comunhão com outros irmãos, você pode participar de grupos para visitar hospitais, para visitar presídios, para evangelizar nas praças, nas ruas, nos lares, para fazer um trabalho com a equipe de louvor, de repente cantando, tocando algum instrumento, ou de repente fazendo a tradução da pregação para um estrangeiro. Se você tem habilidades em línguas, você pode até ser um missionário, uma missionária, fazendo uma missão em outras nações para alcançar as pessoas para o reino de Deus. Use os seus talentos, as suas habilidades na comunhão com os irmãos da igreja. Por isso, se você não faz parte de nenhuma comunidade, de nenhuma igreja, procure uma igreja onde você possa aprofundar a leitura da Bíblia para conhecer mais a Deus e onde você possa servir a Deus cumprindo o propósito, a missão que Deus tem na sua vida, porque Ele tem uma missão na vida de todos nós. Vamos fazer a oração final e, depois da oração final, nós vamos fazer a leitura bíblica de Gênesis capítulo 30. Mas vamos fazer aqui a oração. Senhor, te agradecemos pela meditação dessa palavra que nos fala que fomos moldados para uma missão. Eu peço que o Senhor nos ajude a cumprir a missão que o Senhor tem colocado na vida de cada um de nós. Ajude esse teu filho, essa tua filha, a perceber os dons que o Senhor já deu para ele, para ela, para que possam cumprir a missão e o propósito para o qual o Senhor fez esse teu filho, essa tua filha. Também peço que o Senhor visite esse teu filho, essa tua filha que está sofrendo, passando por batalhas, por desafios, por situações difíceis e se perguntando: por que eu estou passando por esse momento, por essa crise, por essa guerra, por essa batalha? Eu peço que o Senhor dê forças para que esse teu filho, essa tua filha consiga orar pelas madrugadas e consiga estabelecer propósitos de jejum para que possa vencer esses desafios e sair do outro lado mais forte, para que esteja apto, para que esteja apta para cumprir o teu chamado, para cumprir a missão para a qual o Senhor tem forjado esse teu filho, essa tua filha. Faz dessa forma e derrama um dia maravilhoso, com muitas bênçãos, cheio de vitórias, com bastante saúde, com bastantes livramentos e proteção. Que o Senhor derrame um dia com as tuas bênçãos de alegria, de renovação, de vigor espiritual e físico e mental, para a glória do Senhor. Se alguém está enfermo, eu peço, derrama saúde, pelo nome de Jesus. Se alguém está com alguma crise no casamento, ajude esse casal. Ajuda-os a resolver e vencer os desafios. E se existe alguém que está passando por problemas com parentes que estão em prisões, liberta e traz para o teu caminho, para a glória do Senhor. Assim oramos e te damos glória e glória e glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Agora nós vamos ler Gênesis capítulo 30.
Gênesis capítulo 30. Antes de ler, vamos fazer um pequeno resumo. Gênesis capítulo 30 conta a história de Jacó. Jacó, ele era casado com duas mulheres, e essas duas mulheres eram irmãs. A primeira se chamava Leia e a segunda se chamava Raquel. Elas eram irmãs. Leia era a filha mais velha de Labão e Raquel era a filha mais nova. Jacó trabalhou para o seu tio Labão por 7 anos para se casar com Raquel, que era a mulher que ele amava. Mas o Labão, no dia de entregar a filha Raquel, fez com que Leia entrasse na tenda. E quando Jacó despertou no dia seguinte e viu que tinha se deitado com Leia, ele perguntou para o tio dele: "Por que você fez isso?" E o tio dele disse: "Não vamos fazer que a mais nova case antes da mais velha. Por isso que eu fiz isso. Então, você trabalha mais 7 anos para mim e eu vou te dar a Raquel essa noite." Então foi dessa forma que Jacó acabou assumindo a responsabilidade de cuidar de Leia e de Raquel. Foi uma coisa que foi projetada pelo tio dele. E ele ficou com a responsabilidade de cuidar das duas mulheres. A Bíblia fala que Leia dava filhos, mas Raquel era estéril. Então, houve uma disputa entre essas duas irmãs, porque a Leia dava filhos e formava a família. Raquel não conseguia gerar. Então, aqui no capítulo 30, chega o momento em que ela briga com Jacó, dizendo para ele: "Me dê filhos, senão eu vou morrer." E Jacó diz para ela: "Eu não estou no lugar de Deus." Então Raquel tem que orar. Ela cria algumas estratégias. Ela entrega, cada uma dessas filhas tinha uma serva. A Leia tinha uma serva que se chamava Zilpa. E a Raquel tinha uma serva que se chamava Bila. Então essas irmãs, nessa competição, começam a entregar as suas servas para que se deitassem com Jacó. Na lei deles, nesse tempo, era possível que a esposa que tinha uma serva entregasse a serva para o seu marido, para que o marido tivesse um filho por meio da serva. Então a Raquel faz isso e depois se acha vitoriosa. E Leia, vendo que Raquel começou a ter filhos por meio de Bila, também entregou Zilpa para Jacó. E o final daqui do capítulo 30 mostra que havia essa barreira entre as irmãs. Elas estavam ali disputando o amor do seu marido, querendo cumprir a sua missão de serem esposas férteis que traziam filhos, porque era muito importante numa sociedade rural, agrícola, ter muitos filhos para ter força de trabalho. Quanto mais filhos, mais forte era uma família. Daí a importância de uma mulher gerar filhos, fora as questões da maternidade, das questões que são das mulheres, de querer gerar um filho. Mas tinha também essa questão de formar famílias fortes. E o texto, na parte final aqui de hoje, fala também que Jacó teve uma disputa com o seu tio Labão. Chegou um momento em que Jacó queria receber o salário para poder cuidar de uma família tão grande. Você vai ver aqui que Leia e Raquel tiveram vários filhos quando elas entregaram as servas delas
para que Jacó se deitasse com elas e formasse filhos para o crescimento da família. Vamos ler aqui, Gênesis capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? 3. E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, entra a ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. 4. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. 5. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. 6. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou seu nome Dan. 7. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. 8. Então disse a Raquel: Com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamou seu nome Naftali. 9. Vendo, pois, Léia, que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. 10. E deu Zilpa, serva de Léia, um filho a Jacó. 11. Então disse Léia: Venha uma turba, e chamou seu nome de Gade. 12. Depois deu Zilpa, serva de Léia, um segundo filho a Jacó. 13. Então disse Léia: Para minha ventura, ou seja, para minha alegria, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou seu nome Aser. 14. E foi Ruben nos dias da cega do trigo, nos dias da colheita do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Léia, sua mãe. Então disse a Raquel a Léia: Ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. Ruben era o filho mais velho de Jacó. Nos capítulos anteriores, Léia já tinha tido 4 filhos. Ela teve Ruben, Simeão, Levi e Judá. Então esses 4 filhos Léia já tinha. E esse Ruben aqui do versículo 14 era o filho mais velho de Léia. Ele já estava mais crescido. Então, lendo 14 mais uma vez. E foi Ruben nos dias da cega do trigo, nos dias de colher o trigo, e achou mandrágoras no campo. E trouxe-as a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia: Ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. 15. E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado o meu marido? Veja que Léia faz essa pergunta porque dá de entender que Jacó dormia todos os dias com Raquel, porque ele queria casar com Raquel. Então a Léia aqui fala isso para Raquel: É já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Então a Raquel diz para Léia: Hoje eu não vou dormir com Jacó, você vai ficar com ele, se você me der as mandrágoras. 16. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. 17. E ouviu Deus a Léia e concebeu, e teve um quinto filho. 18. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou seu nome Issacar. 19. E Léia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. 20. Disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. Você vê aqui o desafio da Léia, o desafio dela de ter mais filhos para conseguir ser vista como uma esposa com quem Jacó deveria estar mais presente, porque ela era a pessoa que estava recebendo a bênção de Deus. 21. E depois teve uma filha e chamou seu nome Diná. 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu,
e abriu a sua madre. 23. E ela concebeu e teve um filho e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. 24. E chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Aqui no 22, no 23 e no 24 mostra que só depois de todo esse tempo, depois que a Leia já tinha dado 6 filhos e mais a Diná, né, um sétimo filho, fora os filhos que a Leia deu por meio de Zilpa e que a Raquel deu por meio de Bila, é que Deus ouviu a oração de Raquel. Isso mostra aqui que a Raquel passou por muitos anos de sofrimento. Mas veja aqui o versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu. Isso dá de entender que a Raquel ficava falando com Deus. Alguns momentos ela passou por crises, que ela chegou até Jacó e disse: Me dá um filho, que é o que nós lemos no começo do capítulo. Mas, depois de um tempo que Deus provou a Raquel, Deus deu o filho para ela. Versículo 25. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Então, quando nasceu José, Jacó pediu para Labão para poder voltar para sua casa, para a casa dos seus pais. 26. Com as esposas. Ele foi pedir essa permissão para o sogro dele, para o Labão, porque Leia e Raquel eram filhas desse homem, desse tio Labão, que era o empregador, o patrão de Jacó. Então dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço e que te tenho feito. 27. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou, por amor de ti. Veja que o Labão percebeu que ele recebeu muitas bênçãos pela vida do Jacó. 28. E disse mais: Determina-me o teu salário que tu darei. 29. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Jacó está dizendo: Você sabe que eu tenho sido bem fiel e como cresceu o gado na minha mão. 30. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado pelo meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha causa? Jacó faz uma pergunta para o tio dele. Jacó está dizendo: Eu já trabalhei bastante para você. Quando que eu vou receber agora um salário para mim mesmo? 31. E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. 32. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Então Jacó fez essa proposta para o tio dele, que todos os salpicados e malhados seriam dele. 33. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros ser-me-á por furto. 34. Então disse Labão: Tomara que seja conforme a tua palavra. 35. E separou naquele mesmo dia os bodes, listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. 36. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. 38. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber e conceberam vindo a beber.
39. Concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. 40. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. 41. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. 42. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. 43. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Então aqui a história conta que Jacó foi explorado pelo seu tio Labão por muitos anos. Nós vemos que o Labão, nos capítulos anteriores, já tinha enganado Jacó. Ele trabalhou 7 anos por Raquel e o tio dele colocou Léia para que Jacó dormisse com ela naquela noite e depois disse: Você também vai ficar com a Raquel e você vai cuidar das duas e você vai trabalhar mais 7 anos. Então Jacó teve que trabalhar 14 anos para poder casar com Raquel por causa da estratégia que o tio dele usou contra ele. Então aqui quando ele já estava com a família formada, ele pediu para ir embora. E o tio dele disse: Trabalha para mim. Então Jacó fez isso. Ele separou os listrados, os salpicados e os malhados para ficar com ele e, como uma forma de proteção da sua família, Jacó cortou, descascou varas de álamo de aveleira, porque daí a vara ficava listrada e ele colocava na frente dos animais, quando eram mais fortes, para criar um rebanho que multiplicaria o seu salário. E essa foi a forma, vamos dizer que ele encontrou sabedoria na gestão, na administração do gado. E ele usou esse talento para que ele pudesse multiplicar esse gado, para que ele pudesse cumprir a missão de cuidar da sua família, que agora era muito grande. Você viu aqui em Gênesis 30 quantos filhos que Jacó teve por causa dessa disputa entre as irmãs. E então ele tinha uma missão de cuidar de todos esses filhos e ele também tinha que vencer o desafio de lidar com o tio dele, que você vai ver na leitura dos próximos capítulos que Jacó fala para o tio dele quantas vezes o tio dele explorou ele. Então, ele encontrou nessa forma, nessa sabedoria, uma maneira de receber a remuneração, o salário pelo trabalho dele, sem que continuasse a ser explorado. Um texto que nos mostra desafios. Desafios de Léia, que era casada, era a filha mais velha, mas gerava muitos filhos, que foi o que Deus deu a ela como consolação. Uma mulher que era mais nova, que era Raquel, que tinha o marido, que a amava, mas ficou durante muitos e muitos anos sendo estéril e sofrendo, amargando aquela esterilidade, até que, depois de muita insistência, Deus deu a ela um filho, José. Jacó, um homem que foi enganado pelo seu tio e que assumiu responsabilidades e compromissos e depois ficou com 2 mulheres que ficavam em disputa dentro de casa e ele tinha que administrar isso, e ele tinha que administrar ainda as trapaças do tio dele na administração do rebanho. Mas todos, tanto a Léia, quanto a Raquel, quanto Jacó, buscaram a Deus e cada um deles, cada uma dessas mulheres e o Jacó, recebeu as bênçãos de Deus, conforme se entregaram a Deus, colocando seus desafios e as suas barreiras diante dele. Deus foi atendendo e concedendo a cada um, a cada uma bênção, para que pudessem
vencer e suportar e cumprir a missão que Deus tinha para cada um deles. Da mesma forma, Deus vai estar à sua frente, ajudando você, dando a você o que você precisa para vencer e cumprir a missão que Ele colocou na sua mão. Deus abençoe essa leitura bíblica de hoje. Glória, glória e glória a Deus. Amém.